Talvez um dos episódios históricos menos explorados do Rio Grande do Sul e que envolve também a história do Brasil é a Guerra da Cisplatina, que vem a ser a Guerra da Independência do Uruguai, então província Cisplatina que se separa do Império do Brasil naquele momento. Foram 3 anos de guerra, envolveu a Argentina também, porque inicialmente o objetivo inicial dos revoltosos da província Cisplatina era se unir à Argentina. No final da guerra, a província Cisplatina acaba se tornando um país independente, com o nome de República Oriental do Uruguai, e não fica nem com o Brasil nem com a Argentina. O fato é que essa guerra cisplatina ela ocorre durante o primeiro reinado, ou seja, os anos do imperador Dom Pedro I, e ela vai ser muito custosa ao Brasil, pelo tanto que vai envolver de tropas, de gastos militares, enfim, nessa guerra. E há vários episódios envolvendo essa guerra, há várias batalhas, tá? Vários acontecimentos, registros dessa época. E hoje eu trago aqui um episódio bem curioso, que é o caso de um brasileiro que se envolve na Guerra da Cisplatina, mas se envolve do outro lado. Ele se envolve com uma espécie de corsário, não pelo Uruguai, mas pela Argentina. Recebe uma carta de corsário da província de Buenos Aires, justamente na época em que se desenrola o conflito. Bem, o que vem a ser um corsário? O corsário é uma espécie de pirata, só que ele recebe um documento chamado Carta de Corso. Essa carta de corso permite a ele o ataque e o aprisionamento de inimigos de uma determinada nação, só que ele não pode fazer o mesmo com os navios desta nação. A condição de corsário, então, é uma espécie de pirata, tem o direito de atacar, aprisionar, saquear, até mesmo afundear embarcações de um país considerado inimigo ou de países considerados inimigos, porém em nome de uma determinada nação que é uma espécie assim de oficializadora, protetora desse saqueador, desse pirata. Então, aos fatos. No ano de 1827, já havia transcorrido pelo menos 2 anos da Guerra da Cisplatina, o brasileiro Antônio Martins Taveira, conhecido também como Antônio Chico, esse era o apelido dele, Antônio Chico, ele tinha trabalhado anteriormente na Marinha Mercante na região da costa do Rio Grande, levando mercadorias de Montevidéu para Rio Grande para Montevidéu e ocasionalmente também até Buenos Aires. Por uma questão não muito bem elucidada, pelo menos que eu pude ver nos arquivos da época, nas justiças da época, durante a Guerra da Cisplatina ele vai ter alguns tipos de prejuízo, e ele acaba, pelas ligações que ele tem com Buenos Aires, recebendo uma carta de corso da província de Buenos Aires, do governo argentino, para que durante as operações navais, as operações marítimas da guerra, ele atuasse como corsário a favor da Argentina, a favor dos revoltosos da Cisplatina, atacando embarcações brasileiras. Ele era dono de uma sumaca. Uma sumaca é essa embarcação que a gente está vendo na imagem, uma embarcação relativamente médio-pequena, de 2 mastros, um mastro principal à frente e um mastro menor. O impressionante da história do Antônio Martins Taveira, conhecido também como Antônio Chico, é que ele não vai atuar na costa da província Cisplatina, na costa do Uruguai, provavelmente dito. Ele vai atuar na costa brasileira, em torno de Rio Grande, na região da Barra do Rio Grande. E isso é muito maluco, assim, é muito surpreendente, porque ele tinha uma sumaca, que era uma embarcação pequena. Eu não sei o que levou ele à época a acreditar que ele pudesse ter, digamos assim, sucesso nas suas empreitadas. Numa época em que a guerra estava se desenrolando e justamente a região de Rio Grande, a região da Laguna dos Patos, estava toda concentrada com a Marinha de Guerra brasileira, tá? O fato é que ele chega a atacar algumas embarcações próximo a Santa Vitória do Palmar, ataca próximo ao porto de São José do Norte e adentra Rio Grande, adentra a Barra da Laguna dos Patos, a Barra do Rio Grande, e ataca algumas embarcações. Mas tudo isso é meio brancaleônico, assim, tá? Ele, na maior parte das vezes, ele acaba tendo que se colocar em fuga, tá?
e vai sendo empurrado cada vez mais para os canais do interior da Laguna dos Patos. E isso vai ser um dos fatores assim óbvios do total fracasso da empreitada dele, tá? Ele chega a atacar algumas embarcações ainda na região, mas aí ele vai ser preso pelas autoridades brasileiras e depois julgado como traidor. O mais impressionante de tudo é que mesmo preso, questão de 12 dias depois da sua prisão, ele consegue fugir, tá? Ele é um prisioneiro de guerra, considerado traidor, ele consegue fugir. E ele tenta ainda na região conseguir uma outra embarcação para continuar o seu trabalho como corsário, ou seja, atacando embarcações brasileiras com o direito dado pela província de Buenos Aires de saquear e afundear essas embarcações, tá? Obviamente não vai dar certo e questão de pouco tempo depois ele vai ser preso novamente em São José do Norte. O curioso de toda essa história é isso, foi uma coisa totalmente assim epopeica e ao mesmo tempo ridícula, brancaleônica o que ele fez, tá? É o único caso que pelo menos a gente tem registrado de um brasileiro que durante a Guerra da Cisplatina passa para o outro lado, né? No caso, combate a favor das intenções dos argentinos que tinham interesse na região da província Cisplatina, Uruguai, e a total falta de preparo dele, enfim, seja lá como for, em se meter nessa empreitada. Eu achei essa história muito curiosa mesmo, porque já se refere até ao aspecto de batalhas marítimas da Guerra da Cisplatina, né? E acredito que futuramente esse é um personagem que deva ser até muito mais explorado sobre esses aspectos, esses fatos da Guerra da Cisplatina, que é uma guerra que aconteceu bem no início do Brasil, país autônomo, né? Logo depois da independência, que deu origem à República Oriental do Uruguai, e afetou profundamente o Rio Grande do Sul, embora ela não seja muitas vezes explorada tanto nos meios de comunicação, na mídia, enfim, até mesmo em canais, outros canais de YouTube que trabalham sobre temas históricos, porque a gente tem uma relevância aqui no Rio Grande do Sul óbvia em função da Revolução Farroupilha. Então essa é a história de hoje. O infeliz e brancaleônico sucesso ou insucesso, né, do corsário da Sumaca Esperança.